Eu quero agradecer a Deus por estar nesse momento aqui, sendo seu porta-voz, e que nesse momento venha a diminuir, e o Espírito Santo venha a crescer em mim. Eu gostaria que a igreja, nesse momento, abrisse a palavra de Deus em Joel, livro de Joel. Nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 6, e depois, no decorrer da administração, nós vamos ler mais algum versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é, pois, a palavra de Yahvé, que veio a Joel, nome que significa Jeová é Deus, filho de Petuel. Ó ancião e autoridade, ouve o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá, escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isto a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos deste a geração vindoura. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra, e eis que seus dentes são como as presas de leão, e a sua gana pela caça como a leoa. Versículo 7. Eles arrasaram as minhas videiras e arruinaram as minhas figueiras, arrancando-lhes a casca e derrubando-nas, deixando despido e embranquecida os seus galhos. Queridos, nós estamos mediante uma profecia que foi dado, que o profeta Joel profetizou em Judá e em Jerusalém. Ele teve uma visão que realmente ia ser invadido a terra de Judá e Jerusalém por gafanhotos. Eles usam aqui uma linguagem de metáfora, uma metáfora para explicar ao povo o que iria acontecer. Mas na realidade nós podemos ver aqui no versículo 6 que era uma nação muito poderosa. E ele comparou esse exército inimigo que ia invadir Israel como gafanhoto, como uma nuvem de gafanhoto. Eu nunca vi uma nuvem de gafanhoto, a não ser recentemente que passou no jornal, uma nuvem que invadiu alguns países da América Latina, até mesmo chegou ao Brasil e alguns estados do Brasil. E quando eu vi na reportagem, não conseguíamos ver o caule da árvore, de tão numerosos que eram os gafanhotos que estavam ali impregnados naquela árvore. Então Joel, ele alerta o povo, ele traz um alerta, ele fala: ó ancião e autoridade, ouvi o que vos tenho a dizer, todos os habitantes de Judá, escutai, já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo no dia dos vossos antepassados? Então ele faz uma pergunta, se isso já ocorreu nos vossos dias ou nos dias dos seus antepassados. E fala também que isso tinha que ser divulgado. Os seus filhos diriam para os seus filhos, os filhos dos seus filhos para os seus filhos, e assim por diante. Porque haveria de acontecer uma invasão tão numerosa, que ele fez uma metáfora comparando esse exército como uma nuvem de gafanhoto. E eu, quando eu vi essa mensagem, eu fui fazer uma pesquisa, de como essa nuvem de gafanhoto, ela ataca uma terra, ela ataca um campo. E eu fiz uma pesquisa e nós podemos ver aqui que há 4 estágios. Aqui nós vemos aqui que fala, no versículo 4, o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Primeiro estágio.
E o que o peregrino deixou, o devastador comeu, segundo estágio. E o que o devastador comeu, o devorador, o gafanhoto devorador comeu. O terceiro estágio é o peregrino, o devastador, o cortador e o migrador. Existem 4 estágios. Então, querido, para trazer o mais entendimento para a igreja poder ver o que o profeta está falando, o alerta que o profeta está falando, eu fiz uma pesquisa sobre o gafanhoto. E como uma borboleta, o gafanhoto também começa como uma larva. E nós sabemos que toda a larva, ela precisa, para ela poder chegar ao nível do ser o gafanhoto, ela precisa de alimentar e alimentar muito, querido. Ela precisa de se alimentar e ela se alimenta de folha. Eu tenho também um jardim na frente de casa, que quando eu percebo que as folhas estão caídas, estão no chão e tem alguns furos nas folhas, eu vou olhar lá, é larva. É a larva que está lá e ela está se alimentando daquela folha. O que representa isso para nós, querido? Qual é a beleza de uma árvore? Qual é a beleza de uma flor? São justamente as folhas. E as larvas, geralmente, ela vai se alimentar das folhas. Por quê? Porque ela vai tirar a beleza daquela árvore. Ela precisa do alimento e quando ela começa a tirar as folhas daquela árvore, ela vai tirar o alimento, ela vai tirar a beleza daquela árvore. E nós podemos ver isso, querido. Aqui está dizendo que o gafanhoto peregrino comeu o que o cortador deixou o peregrino comeu. Então primeiro vem o estágio da larva. A larva vem e devora as folhas das plantas, das árvores. E nós podemos ver que uma árvore sem folha ela é feia. O que está dizendo isso para nós, querido? Que primeiro, se nós dermos brecha na nossa vida, nós temos inimigo mortal, nós temos inimigo fatal, que quando nós damos brecha a esse inimigo, primeira coisa, o primeiro estágio que ele vem na nossa vida, é justamente tirar a nossa beleza, é justamente tirar o nosso sorriso, fazer com que nós andamos caminhando de cabeça baixa, fazendo com que nós andamos totalmente mirrado, sem nenhuma expectativa de vida. Essa é a primeira fase do ataque mortal. Primeiro ele vem para poder tirar a nossa beleza, vem tirar as nossas esperanças, vem tirar o nosso brilho, como foi comentado no sábado passado, na reunião, aquela mulher que estava há 18 anos encurvada, ela estava sem brilho, sem esperança, sem sorriso, até que ela encontrou Jesus e foi libertada, querido. Então o primeiro estágio é justamente isso. E querido, queira você acredite ou não, nós temos um inimigo que trabalha 24 horas contra as nossas vidas. E a primeira coisa que ele quer fazer é realmente tirar o nosso brilho, tirar a nossa esperança, fazer com que nós se tornamos uma pessoa fria, uma pessoa sem expectativa, sem esperança, mesmo nós estando dentro da igreja. E hoje nós vemos dentro da igreja muitas pessoas, querido, de cabisbaixo, pessoas sem alegria, pessoa que entra na porta da igreja, ela entra para a porta da igreja, uma pessoa que senta no banco e você não vê nada, não vê brilho na face daquela pessoa, porque ela está sendo atacada, querido. Ela está sendo, infelizmente, ela está com a larva tirou o seu brilho, tirou a sua esperança, tirou a sua alegria, querido. Então aqui o profeta está alertando o povo, para que o povo possa realmente entender, querido, qual é a ação do inimigo. Aqui ele usou os gafanhotos para demonstrar o imenso número do exército que estava por vir para destruir esse povo de Judá e de Jerusalém. Mas por que, querido? Porque o povo estava totalmente fora da presença de Deus, querido. O povo estava vivendo da maneira que eles queriam viver. O povo estava vivendo sem a obediência, estava desobedecendo aos mandamentos de Deus, está sendo fiel. E quando isso acontece, querido, Deus ele envia. Primeiro ele envia um profeta para avisar, para alertar a situação que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele creram pereçam. Querido, Deus tem um amor tão profundo por nós que quando ele vê nós em rebeldia,
quando ele vê nós vivendo de uma maneira totalmente contrária à sua vontade, primeiro ele avisa, primeiro ele traz um recado, para que nós não venhamos, cair, ser pego de surpresa, ou até mesmo para que nós possamos enxergar o que nós estamos fazendo e se arrepender, querido. Voltar novamente ao caminho do Senhor, porque se nós voltarmos, ele for avisar, e nós voltarmos no caminho do Senhor, pode ter certeza que ele cancela essa situação. Aqui Joel avisou o povo, e aqui nós podemos observar no versículo 5 que ele fala: embriagados, despertai e chorai, todos os que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Aqui Joel está chamando a pessoa de embriagado. O que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa embriagada é que ela não tem noção do perigo, ela está totalmente fora de si, que ela não tem noção do perigo. Então Joel chama essas pessoas de embriagado, pessoas que estão aí nesse mundo, estão aí dentro da igreja e não estão nem percebendo o que está acontecendo, querido. Muitas coisas estão acontecendo e o povo está ali totalmente embriagado, ou anestesiado, ou frio, morto espiritualmente. Mas Deus está avisando, querido. Eu posso observar que vários e vários cultos que foram ministrados em nosso ministério, Deus está falando: despertai vós que está dormindo, vós que está embriagado. Deus está dando alerta, querido. Só que muitas das vezes nós estamos aqui parados, está acontecendo tantas coisas, Deus está avisando e nós estamos aqui dormindo, querido. Voltando novamente à palavra, 4 estágios. Segundo estágio, a larva, quando ela se alimentou, ela vai se impregnar em uma outra situação, em um galho de uma árvore, até ela se tornar um gafanhoto adulto. E depois que se torna um gafanhoto adulto, diz aqui que o cortador deixou o peregrino, comeu. Então a larva já tirou o seu brilho, o inimigo já tirou o seu brilho, já deixou você de cabeça baixa, já deixou você sem esperança. E agora vem o gafanhoto, o cortador, ele vai cortar tudo que a larva deixou. O gafanhoto, eu estava fazendo uma pesquisa, o gafanhoto ele come de tudo quanto é tipo de plantação. O que a larva deixar, vamos supor, o que a larva deixou na árvore, ele vem agora cortar os galhos, cortar as pontas do galho. Por quê? Para que esses galhos não venham a crescer, não venham a brotar. E na nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual, depois que o inimigo veio e já tirou o seu brilho, já tirou o nosso brilho, a nossa esperança, a nossa expectativa, agora vem o gafanhoto para podar, não deixar nós crescermos mais, para acabar, deixar nós mais embaixo ainda, para que nós não tenhamos esperança de crescimento, para que nós não tenhamos mais nenhuma expectativa no crescimento, querido. Então nós temos, querido, que prestar muita atenção, querido, para que nós possamos ser mais vigilantes, para que nós não ficamos embriagados, dormindo, mortos espiritualmente. As coisas estão acontecendo, querido, e muitas das vezes nós estamos parados, nós estamos deixando acontecer, e muitas das vezes nós estamos ouvindo Deus falar e não estamos dando atenção, querido. Aqui Joel veio alertar o povo, e alerta, e fala aqui, a autoridade ouviu o que tenho a dizer, todos os habitantes de Judá escutai, já ocorreu tal evento em vossos dias? Ele está dizendo, já ocorreu o evento nos seus antepassados, já ocorreu esse tal evento? Então aí ele diz aqui, pois contai a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão aos seus filhos, e os filhos deste a geração vindoura. Tudo que vai acontecer, querido, Deus estava avisando. Aqui a terra estava assolada, o campo estava totalmente devastado, os animais estavam passando fome, os agricultores estavam totalmente desolados, porque não tinha nada. O gafanhoto aqui no caso, ele está dando uma metáfora aqui dos gafanhotos. O exército veio e aniquilou Judá, aniquilou Jerusalém, tudo por causa da desobediência à palavra do Senhor. Querido, nós temos que começar a entender o que Deus está falando conosco. Nós temos que muitas das vezes ouvir que Deus está falando. Eu até citei domingo, Jesus sempre dizia, ouve o que o Espírito
Santo está falando. Nós temos 2 ouvidos, querido, mas muitas das vezes nós não estamos ouvindo. Nós estamos sendo surrados, nós estamos sendo totalmente humilhados, porque nós não estamos ouvindo, querido. Porque já saiu o nosso brilho, já fomos cortados para que nós não venhamos a crescer espiritualmente. Só que tem uma saída, querido. Tem uma saída porque Deus está avisando, Deus está nos alertando. E agora, querido, eu quero trazer esta palavra para o dia de hoje. Deus me deu uma revelação e eu quero comentar com a igreja. Aqui nós vemos que o profeta Joel alertou. O profeta, aqui no versículo 8, ele diz: lamentai como uma jovem em veste de luto, que planteia pelo marido da sua mocidade. Lá os hebreus, quando a mulher já era prometida para o seu marido, e para o homem, ele já era como marido dela. Embora não estivesse junto, mas ele já tinha um compromisso como marido, já era nomeado como marido. E aqui está dizendo, tudo isso que está acontecendo, lamente como uma jovem que estava prestes a casar e perdeu o seu marido. Olha aqui, a tristeza dessa jovem. Olha o que Deus está pedindo, para que nós possamos chorar, nos arrepender, querido. Eu vejo muitas das vezes a igreja recitar aquele verso que está em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Mas muitas das vezes é bonito recitar, é bonito ouvir essa palavra, mas nós temos que praticar, querido. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que orar, nós temos que verdadeiramente buscar. Aqui na antiguidade, o povo hebreu, eles eram acostumados a rasgar suas vestes, colocar pano de saco e rasgar suas vestes, jogar terra sobre a sua cabeça. Mas Deus fala assim: não rasgue a tua veste, rasgue o teu coração, querido. É o nosso coração que tem que ser rasgado, é o nosso coração que tem que ser cingido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora, trazendo para o que está acontecendo hoje, querido, nós estamos vivendo a mesma situação que esse povo estava vivendo. É só nós prestarmos atenção. Em janeiro de 2020 foi anunciado a pandemia da Covid-19. E logo no início, nós vimos os governadores dizendo que era somente uma gripinha, que um dipirona, que um antigripal resolvia o problema. Mas por que ele disse isso, querido? Porque logo em seguida, em fevereiro, fim de fevereiro ou começo de março, ia ter a festa do carnaval, a festa da carne, e ali ia dar muito lucro para os governos. Então ele enganou o povo: é somente uma gripinha, mas é uma doença mortal, é uma praga mortal, é uma praga que já estava dizimando, e eles sabiam disso, mas não queria passar para o povo por causa da situação financeira, porque essa festa diabólica do carnaval gerou muito dinheiro aos cofres desses governadores. E, querido, analisando, aqui nós vemos 4 estágios: o cortador, o peregrino, o devastador e o devorador. Esse povo veio e aniquilou Judá e Israel. E hoje nós vemos que essa praga da coronavírus é um alerta que Deus está dando para a humanidade. Deus está avisando que coisas piores vão vir. E Deus está chamando o povo para o arrependimento. E que aqui Joel convoca o povo para o arrependimento. Aqui no versículo 13 ele fala: sacerdote, vestivos, pois, de pano de saco, e lamentai, chorai, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de luto, ministro de Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libações foram excluídas da casa de Deus. Então, querido, e hoje também nós temos que entender essa praga mortífera como uma vírus de Deus, querido. Olha só o que aconteceu. Nós podemos ver que aqui, logo no versículo 2, Joel fala: ó ancião. Preste atenção nessa palavra, ó ancião. E essa praga, ela veio, querido, é uma praga que está causando medo, é uma praga que está dizimando a humanidade,
nós podemos ver que no mundo foi muita gente dizimada, muita gente morreu por causa dessa praga. E a primeira coisa que fizeram para que nós possamos verdadeiramente ser protegidos dessa praga, cada um de nós agora, a população, vamos ser isolados, ou seja, vamos se afastar. Nós se afastamos do grupo da igreja, muitas pessoas se afastaram da sua família, isolamento, e principalmente, olha onde eles tocaram, ancião, as pessoas de 60 anos para cima, são pessoas de grupo de risco, se afastem. É isso que estão dizendo, e até hoje, pessoas de 60 anos para cima, se afastem. Por quê, querido? Porque, primeiramente, isolam, se afastam. Eu gosto muito, querido, vou trazer outra metáfora aqui para a igreja entender. Eu gosto muito de assistir o mundo animal. E observo muito quando os leões vão entrar em caçada, eles vão caçar. Eu vejo que os leões, eles ficam ao redor daquela manada de búfalo, e búfalo são animais grandes. Mas quando eles estão juntos, o leão não avança, porque ele sabe, se ele avançar, ele vai levar prejuízo, ele vai perder. Mas ele fica só observando o momento certo, a presa certa, para que ele possa atacar e ter sucesso no seu ataque. Então ele mira, ou talvez um búfalo mais velho, talvez mais novo, ou talvez aquele que está mais bêbado, vamos dizer assim, não está percebendo nada, está ali no meio da manada, mas nada está observando o risco que a manada está observando, passando. E de repente ele fica só. De repente ele fica isolado, ele se afasta. É a hora que o leão vem e tira ele, arrebata ele. Então, essa é a estratégia do inimigo. Primeiramente, afasta todo mundo. Porque nesse afastamento, muitas pessoas que estavam fracas, muitas pessoas que estavam embriagadas, muitas pessoas que estavam mortas espiritualmente, ficou uma presa fácil para o inimigo devorar. O inimigo vem e devora fácil. Essa pessoa já perdeu a vontade de ler a Bíblia. Essa pessoa já perdeu a vontade de orar. Essa pessoa já perdeu a vontade de vir ao culto. Porque ela já era, o inimigo já estava percebendo, já estava em cima dela. Ela era uma pessoa fraca. Era uma pessoa que já estava totalmente, estava no bando, mas estava totalmente despercebida. Aí quando foi esse isolamento, o inimigo atacou de vez, veio o cortador. Já tirou toda a esperança dessa pessoa. Ela já não lê mais a Bíblia, ela já não tem prazer mais de orar, não tem mais prazer de ir ao culto. Por quê? Porque ela foi isolada. E sendo isolada, é muito mais fácil o inimigo atacar uma pessoa do que atacar um grupo. Porque a própria Bíblia diz que cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Então a primeira coisa que foi feita na estratégia do inimigo é o isolamento. Isola, afasta, que fica mais fácil para o inimigo poder dar o bote. O segundo item que essa praga veio trazer à humanidade: afasta as pessoas de 60 anos de idade, porque eles são grupo de risco. E nós podemos ver que quando essa praga veio, ela dizimou todas as pessoas de 60 anos para cima. E essas pessoas de 60 anos para cima são os anciãos. O que é um ancião, querido? Ancião é uma pessoa que já tem experiência de vida. É pessoas que já viveu. Não importa se ele tem faculdade ou não teve faculdade, mas ele é uma pessoa que tem experiência de vida. Por que foi pedido para que afastasse as pessoas de 60 anos? Porque eles são um grupo de risco. E por que essa doença pegou justamente essas pessoas que são de 60 anos para cima? Nós podemos ver que a primeira fase dessa doença, ela matou quase que muitas pessoas da idade de 60 anos para cima, para poder o inimigo agir melhor. Porque quando um jovem está perto de um ancião, ele vai ter experiência de vida, ele vai ter conselho, e ouvir os conselhos do ancião, ele vai conseguir ter uma experiência de vida.
E eu quero dizer para vocês jovens, para vocês adolescentes, que vocês podem ter diploma de faculdade, bacharel, diploma que vocês quiserem ter, mas esse diploma não vai ensinar você a viver. É você estando junto do seu pai, é você estando junto do seu avô, é você estando junto de uma pessoa que é ancião, pessoa que tem vivido, pessoas que já passaram por tudo que você está passando agora. Se você ouvir a voz desses anciões, pode ter certeza, querido, você vai ganhar experiência de vida. Por isso que essa doença veio, separa as pessoas do grupo de risco, para deixar os jovens mais vulneráveis. E nós podemos ver que o jovem, ele pode ter o estudo que for, ele pode ser médico, ele pode ser bacharel em direito, bacharel em administração, ele vai ter uma bela profissão, mas o diploma da faculdade não ensina você a viver. Sabe por quê, querido? Porque se o diploma da faculdade ensinasse a você a viver, nós não veríamos tantos médicos, tantos engenheiros, tantos advogados sem sucesso. Tem o diploma da faculdade, é formado, mas não tem experiência de vida. Estão aí sofrendo. Eu conheço muitas pessoas que têm o diploma da universidade, mas estão aí sofrendo, não tem sucesso na vida. Por quê? Porque essa doença ela fez fazer o quê? Afasta os anciãos. Os anciãos, eles vão dar sabedoria para os jovens. E muitas das vezes, as pessoas que não ouvem os anciãos, os jovens que não ouvem os anciãos, eles vão apanhar mais. Eu até falo, muitas das vezes eu falo para o meu filho, falo para os meus netos, principalmente para a minha neta Gabriele, que se eles ouvirem o que nós estamos falando, eles não vão sofrer como nós sofremos. Eu sofri, querido. Para mim poder aprender, eu sofri, porque eu não dei ouvido ao meu pai, não dei ouvido às pessoas mais experientes da vida. E para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que sofrer muito. Agora hoje precisa você jovem sofrer da forma que nós sofremos? Se você ouviu os conselhos dos anciãos, precisa. Se você souber a ouvir o que o ancião está dando para você, a experiência de vida, precisa você entrar em sofrimento? Só que muitas das vezes vocês acham que vocês são donos da razão. Vocês querem desfrutar, querem ter prazeres, querem ter felicidade. Eu quero dizer para vocês, querido, a única felicidade que nós podemos encontrar está em Jesus. Não tem outra felicidade. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho muitos colegas que dizem que são felizes, mas estão aí com o coração vazio, estão aí sempre sentindo falta de alguma coisa. Então, querido, nós podemos ver que o que aconteceu aqui está acontecendo hoje. Deus está avisando o teu povo, e nós podemos observar nas ministrações que está sendo realizada na igreja. Deus está falando, querido, e tem muitas pessoas dormindo, tem muitas pessoas que estão embriagadas, muitas pessoas que ainda não acordaram para a realidade, e são justamente essas pessoas que são vítimas fatais, são vulneráveis, já estão isoladas, já perderam o brilho da vida, já não estão mais com prazer de ler a Bíblia, de orar, não estão com prazer mais de vir à igreja. Essas pessoas são supermente vulneráveis ao ataque de Satanás. É uma presa fácil. Por isso que a Bíblia fala assim, que o inimigo, o Satanás, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Essa frase eu acho até bonito. Está falando bramando como leão. Ele não é leão. Bramando como leão, só esperando uma oportunidade de dar o bote, só esperando uma brecha para ele dar o bote. Por isso que houve esse isolamento, por isso que houve esse afastamento. E agora, querido, é o momento de nós nos unirmos de novo, é o momento de nós nos arrependermos. Nós podemos ver aqui que no versículo 13, Joel chama o povo ao arrependimento, e é a hora de nós nos arrependermos, querido. É a hora de nós buscarmos verdadeiramente a face de Deus, para que Deus possa nos proteger, querido, para que Deus possa nos defender. É somente Deus pode nos proteger, querido. Então que nós possamos prestar atenção, querido, despertar para a realidade, despertar para a fé. Querido, aqui a visão que Joel teve, foi uma visão que um exército ia
invadir o povo de Israel, Jerusalém e Judá, e ia destruir. E ele usa os gafanhotos para mostrar como ia ser essa destruição, querido. Eu nunca vi uma nuvem de gafanhoto numa plantação. E eu creio que também nós que moramos na grande cidade, na metrópole, nós nunca vimos. Mas pessoas que moram no campo, eu tenho certeza que já viram. E lá na Palestina é comum. Eu fiz uma pesquisa da nuvem de gafanhoto, são 10 milhões de gafanhotos, querido. E aonde eles atacarem, eles não deixam nada. Nada mesmo, nada fica. Aqui, ó, a nuvem de gafanhotos, 10 milhões de gafanhotos que invadem uma plantação. E quando ela sai daquela plantação, só fica terra seca. E nós vimos esses dias, né, há tempos atrás, aí num comentário que saiu na televisão, da nuvem de gafanhoto que veio ao Brasil. Eu pude ver, pela reportagem, uma árvore tomada de gafanhoto. Você não viu o caule da árvore. Então, querido, essa visão que Israel teve é justamente do inimigo que ia avançar em Israel e destruir. Ele diz aqui, ó, a presa deles são como leão. Por que ele usa o animal leão? Porque o leão é um animal temível no mundo animal. O leão é um animal que ele coloca respeito. Ele bota respeito. E é temível. E ele sabe ir atrás da sua presa. E nós, querido, temos que ficar alerta. Nós temos que agora é o momento de nós começarmos a orar. É o momento de nós começarmos a jejuar. É o momento de nós começarmos a clamar e usar aquela passagem de 2 Crônica 7,14. Verdadeiramente se converter, verdadeiramente se humilhar perante as mãos poderosas de Deus e se converter do nosso mau caminho. Só dessa maneira é que Deus vai ouvir a nossa oração e sarar a nossa terra, querido. Nós temos que começar a pôr em prática a palavra de Deus, querido. Não tem outra alternativa. Ou você obedece ou você não obedece. E nós estamos vivendo dias, queridos, dias terríveis. E muitas das pessoas estão acreditando em homens que vão aí dar solução ao nosso país, ao nosso mundo. Muito pelo contrário, a nossa solução está em Deus. E nós estamos aqui também, querido, nós temos que observar, Jesus está às portas. Jesus está para voltar, querido. Agora é a hora de nós nos agarrarmos mais, a se unir mais, a orar mais, a buscar mais, para que nós não venhamos a perder tudo que nós estamos fazendo até o presente momento. Eu só queria dar um outro versículo aqui para encerrar. No capítulo 2, versículo 12, diz assim: a nova chamada ao arrependimento. Contudo agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum e lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não a vossa veste, como de costume. Retornai com todo o vosso ser ao nosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, ou seja, Ele é rico em misericórdia. Então, querido, esse é o momento de nós nos despertarmos. Esse é o momento de nós, quando nós tiver o anúncio, hoje é dia de culto, nós já ir festejando, nós já ir alegre, entrar na igreja e render verdadeiramente uma adoração, um louvor, no qual Deus é digno, querido. Eu vejo muitas das vezes que vem palavras revelantes, reveladoras de Deus, e pessoas ficam lá paradas. Pessoas parecem que não ouviu o que Deus falou. Eu vejo também, muitas das vezes, que precisa ser despertado para você dar um glória a Deus. Querido, o glória a Deus, aleluia, tem que ser espontâneo. Nós vamos na casa de Deus para louvar, para adorar a Deus. Então o glória a Deus, o aleluia, tem que ser espontâneo. Não precisa ser mandado, não precisa ser dado uma ordem para você dar glória a Deus. Não precisa dar uma ordem para você bater palma. Do momento que você sentiu que Deus falou com você, que Deus trouxe uma mensagem impactante,
glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser espontâneo, porque nós estamos na casa de Deus para poder louvar. Nós estamos na casa de Deus para poder adorar. E a palavra diz que Ele vem procurando verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade, querido. Não podemos entrar na casa de Deus de cabisbaixo. Não podemos entrar na casa de Deus sem brilho, sem vontade. Nós temos que entrar na casa de Deus com a cabeça erguida, sorrindo, alegre. Afinal de contas, nós estamos indo a um culto. Afinal de contas, nós estamos indo para adorar o nosso Deus. Amém, querido? Então, que essa mensagem, se vocês quiserem depois ler todo o livro de Joel, que são somente 3 capítulos, você vai entender melhor aquilo que foi ministrado nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. O que Joel profetizou, nós estamos vivendo hoje. É claro que hoje nós vivemos em indústria, fábricas, né? Não estamos em campos. Na época era campo, então por isso que ele usou o gafanhoto como uma metáfora para dizer a Israel a potência e a força do exército que vinha combater contra eles. Eles iam aniquilar, eles não iam deixar nada. E hoje nós estamos vivendo a mesma situação. Nós estamos no primeiro estágio. Eu creio que vai vir o segundo, terceiro e o quarto estágio. Mas que nós possamos, querido, rasgar o nosso coração, como diz aqui. Que nós possamos verdadeiramente buscar esse Deus. Porque a palavra de Deus fala que Ele é rico em misericórdia. Se nós se convertermos de verdade, Deus, Ele afasta essa praga do teu povo. E aqui Deus está falando com o povo, como está falando hoje com a igreja. Querido, vamos nos unir mais, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus, vamos orar mais, vamos jejuar mais. Vamos, aqui também tem uma passagem aqui que fala: decrete um jejum santo, convoque a assembleia. E nós temos que estar sempre alerta, querido, porque Deus está avisando e Jesus Cristo está voltando. Só que muitos vão ficar despercebidos, muitos vão ficar porque ainda não acordou, ainda não saiu da embriaguez, porque a pessoa que está embriagada, ela não tem noção de perigo. Nós podemos observar quando nós vemos algumas pessoas que estão embriagadas na rua, nós podemos observar, ela fica valente, ela sai de qualquer jeito, porque ela não tem noção do perigo que ela está sofrendo, que ela está correndo. Então, querido, chegou o momento de nós atendermos a convocação, atendermos ao chamado de Deus, rasgar o nosso coração, rasgar esse coração, para que nós possamos verdadeiramente ser encontrados como um verdadeiro adorador, para que nós não venhamos todos os anos. Tem muitas pessoas que estão 20, 30 anos dentro da igreja. Pode acontecer de Jesus voltar e ela continuar, porque ela está totalmente embriagada, ela está totalmente anestesiada. Então, que nós possamos despertar. Esse aqui foi um alerta que Joel deu para o povo. Se vocês se arrependerem e rasgar o seu coração, Deus alivia esta praga. Deus não deixa com esse exército venha atingir vocês. E hoje é da mesma forma, querido. Nós podemos ver que nós estamos vivendo um momento da pandemia. É um momento assustador, é um momento que está causando medo, está causando muita preocupação, mas o povo de Deus está de pé. O povo de Deus está aí, marchando cada vez mais, mas que nós continuamos dessa forma. Amém, querido? Eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Amém?